Dicas de livros para ler em 2025. Eu elegi os top livros mesmo. Aqueles que realmente mudaram o meu olhar sobre a vida, aqueles que me deram um impulso diferente, me fizeram ver a vida de um jeito novo. Livros que realmente estão na minha coleção dos meus melhores conhecimentos ou leituras que eu já fiz. Porque existem milhares e milhares e milhares e milhares de livros. Todos são bons, todos vão ajudar de alguma forma. Mas tem aqueles que realmente a gente quer ler mais uma vez, a gente fica mais tempo lendo, a gente lê 2, 3 vezes uma página. São aqueles livros que a gente degusta, a gente não só lê eles. E este ano que passou, 2024, eu fiz um exercício um pouco diferente. Ao invés de eu ler muitos livros ao longo do ano, eu peguei livros que eu já tinha lido e que tinham feito grande diferença na minha vida, li novamente, e peguei um ou outro livro novo para ler. Foram poucos livros novos que eu li ao longo desse ano e eu quero compartilhar um dos melhores que eu li, que eu acredito que, nossa, encaixou assim com o meu momento, com as coisas que eu estava vivendo. Alguns eu já compartilhei aqui em outros vídeos, outros talvez você já tenha lido, talvez você não tenha lido nenhum, tenha lido um outro. Enfim, vou deixar minhas sugestões aqui de poucos livros, porque são livros que você vai degustar, são livros que às vezes vão virar seus livros de cabeceira, que vão te acompanhar, que você vai querer fazer um story sobre uma mensagem que você leu ali, sobre um parágrafo, sobre uma frase que te tocou. Enfim, são aqueles que a gente vai guardar para sempre na memória e que vão estar conosco em momentos especiais da nossa vida. E o primeiro deles, que esse livro eu já devo ter lido pelo menos umas 5 vezes, gosto muito, às vezes eu venho só para ler alguns trechinhos que eu tenho aqui que eu gosto, que é este do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. É um livro um pouco mais antigo, eu ganhei ele de presente, depois eu comprei e é fantástico. Eu sou super fã desse livro, inclusive eu tô com um dos livros do Deepak Chopra aqui para ler este ano, que depois eu vou mostrar para vocês. E dentre todas as leis que tem aqui, que são 7, tem uma que é a que eu mais leio, a que eu mais gosto e é a que eu me empenhei este ano, o ano que passou, na verdade, para colocar em prática e realmente a gente vê uma grande mudança acontecendo, que é a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço, que o Deepak Chopra fala aqui, ele traz como referência a ideia de fazer menos e realizar mais, que é quando a gente atinge um estado em que a gente não faz muito ou não faz nada, só que realiza pouco. O que é comumente chamado de milagre é, na verdade, uma expressão do mínimo esforço. Por quê? Porque a inteligência da natureza, ela funciona sem esforço, ela funciona espontaneamente. Inclusive, nesse final de ano, a gente teve um episódio interessante lá na nossa casa, na minha casa. A gente viu que na lareira que nós temos na sala, uma lareira que está inativa, ela já está um pouquinho precária, teria que reformar, mas a gente quer, de repente, até tirar ela, enfim. A gente está pensando o que vai fazer. Então, no inverno, a gente nem fez mais fogo. E aí, por conta disso, uma passarinha, uma fêmea, fez um ninho dentro da lareira, né? Por dentro, assim, na metade. Só que a gente não consegue nem chegar perto, assim, porque a lareira tem um vão, tem um espaço, assim, um pedacinho que é feito de tijolos mesmo, né? E aí fica com um vãozinho muito pequeno, a gente não consegue pôr a mão direito, enfim, né? O espaço é pequeno e a gente mal consegue ver o ninho. E teve um dia, que eu não lembro qual dia foi, porque em função, né, de fim de ano, feriado, no meio da semana a gente fica perdido, mas teve um dia que eu notei que os bichinhos ficaram muito agitados, assim, eles gritavam. E eu falei, será que algum caiu do ninho? Me deu, assim, na intuição, porque a gente tem uma tampa na lareira, a gente tava mantendo fechada, até pra não ficar incomodando os bichinhos. E eu abri a tampa da lareira e, dito e feito, tinha um bichinho no cantinho, assim, que ele tinha caído do ninho. E aí, a gente começou a ver o que a gente podia fazer e se nós tínhamos como interferir na situação. Então, fui pra internet, fui olhar alguns vídeos e aí me deparei com um vídeo de uma bióloga e veterinária, muito bacana, assim, o trabalho dela, porque eu tive que, né, buscar pessoas que são confiáveis, porque tem muita mentira também que se fala na internet a respeito disso. Se dá pra resgatar, se não dá, se dá pra tratar, se não dá. E aí o aconselhamento sempre é, se você encontra um passarinho que caiu do ninho, que é filhote, o ideal é tentar colocar o mais próximo possível do ninho, porque sim, pode ser que a fêmea, a mãe, né, dos filhotes, ela seja a mãe de primeira viagem, inexperiente, e sem querer ela pode derrubar, sim, um passarinho. Mas, na maioria das vezes, quem resgata e quem tá no meio disso sabe que as mães, elas jogam os filhotes para fora do ninho quando elas percebem que os filhotes, eles têm alguma deficiência, ou eles não estão comendo, não estão abrindo
do biquinho para comer, ou tem alguma coisa errada. Elas instintivamente sabem que aquele bichinho não vai sobreviver, e quando eles são pequenininhos, ela já joga para fora. Para quê? Para que esse bichinho não cresça e depois tenha que ir para a natureza sozinho. Até tava brincando com meu marido falando disso. Os animais, quando eles estão na natureza, eles não têm onde se abrigar, eles não têm onde ser acolhidos, eles não têm alguém para cuidar, eles não têm assistência. O ciclo da natureza, a normalidade da coisa é: a mãe fica com os filhotes até certo tempo e depois o filhote tem que seguir a vida sozinho. Essa é a lei da natureza, essa é a forma como a natureza funciona. Então, a gente tem que interferir o mínimo possível nesses casos. Então, nós tentamos resgatar ele, nós não tínhamos como chegar, porque não tinha nem como chegar por cima nem por baixo. Até o ninho ela fez bem no meio, não tinha como chegar. Então, a gente tentou botar naquele vão. Até hoje à noite eu tenho que olhar para ver se ele sobreviveu ou não. Pode ser que ele não sobreviva, pode ser que ela tenha jogado ele propositalmente, em função de ele não ser 100% saudável, a gente não sabe. E aí algumas pessoas podem pensar: nossa, que crueldade que a natureza faz. Quando eu vi o vídeo dessa bióloga e veterinária e me deparei com a situação, eu fiquei refletindo profundamente sobre isso. E eu fiquei pensando, a natureza, ela age de maneira inteligente, lei do mínimo esforço, fazendo menos e realizando mais. E aí eu comecei a fazer algumas analogias e fiquei pensando, não tem crueldade na natureza. É assim que as coisas funcionam. Um ser humano que tem deficiência, ele tem pessoas para cuidar, ele tem alguém da família que vai dar uma ajuda. A gente tem hoje em dia ar-condicionado, lugares bem preservados. A gente se organiza para tentar ter uma vida legal. Na natureza as coisas não são assim. Porque daqui a pouco as pessoas podem me ouvir e pensar, mas então uma pessoa quando nasce deficiente ela tem que ser rejeitada. Não é isso. Pessoas são diferentes de animais que estão na natureza, sobrevivendo, que estão ali à mercê dos perigos da natureza, dos predadores. Nós não, a gente já tem uma outra realidade. Como seres humanos nós evoluímos muito nesse sentido. Estamos dentro das nossas casas, confortáveis, na grande maioria das vezes temos com quem contar, então se nasce alguém ou se tem alguém na família que tem algum problema, vai ter assistência. Na natureza não funciona assim. Então não é crueldade. É saber que isso é uma maneira inteligente de resolver uma situação, porque se essa mãe, passarinho ali, a fêmea, ela preserva aquele filhote que é deficiente, que tem algum problema, ele vai sofrer muito mais se ele ficar mais velho, morrer mais velho, do que se ela já tomar uma atitude no início. E uma coisa que a gente não pode fazer é julgar, questionar, porque a natureza é muito mais sábia do que nós, muito mais sábia que o ser humano. A natureza sabe sobreviver a perigos que o ser humano nem sabe mais. Talvez sabia lá atrás, no tempo das cavernas, hoje não sabe mais, porque já vive uma realidade completamente diferente. Então não dá pra gente questionar e não dá pra gente julgar, a gente faz a nossa parte dentro do que nos cabe, né? E vida que segue. Só uma historinha rápida aqui para ilustrar, às vezes, que uma das coisas que nós temos que aprender é justamente esse conceito de aceitar as coisas como são. E uma das coisas que a lei do mínimo esforço fala é justamente essa, nós temos que aprender a aceitar a vida como ela é, e saber que a natureza ela trabalha e ela tem uma inteligência que faz tudo acontecer da melhor forma, né? Por isso que eu entrei nesse assunto, porque a natureza tem uma inteligência própria e nós muitas vezes nos distanciamos dessa inteligência que rege tudo. Isso também é estar em contato com algo maior, é estar em contato com Deus, com o universo, com a consciência, com o todo, diríamos assim. Então, tem muita coisa incrível aqui que você vai ler e vai gostar. Essa é uma das leis que eu gosto muito, que eu já estudei muito e que eu já pratiquei muito do que ele fala aqui e realmente faz uma diferença incrível na nossa vida. Um outro livro que eu gosto muito, que eu recomendo muito para os meus clientes de terapia, inclusive, porque é um livro que a gente lê numa manhã ou numa tarde, no máximo num dia, se você tiver um dia disponível para ler. Antes de terminar o dia, você vai começar no início e no final você já vai ter terminado, né? Que é este aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura. Quem me indicou foi o meu professor, inclusive, da formação de constelação, que foi meu aluno do Top Terapeuta e que ele me indicou quando eu fui fazer uma sessão com ele. E é um livro que eu super recomendo, inclusive eu quero ler ele de novo, porque eu li ele uma vez, li numa manhã, tomando um chimarrão em casa de boa e terminei de ler ele na manhã mesmo. Agora quero ler novamente, porque cada vez que a gente lê de novo, nós somos pessoas diferentes. Então por isso que eu gosto de repetir leitura de livro, porque na primeira vez que você lê, você é uma pessoa. Você tá com crenças, pensamentos, atitudes de uma forma. Quando você lê novamente, muitas vezes você mudou muitas outras coisas que você não enxergaria algo
como você enxerga hoje. Então, ler novamente sempre é muito positivo e muito produtivo. Tem uma frase aqui que ficou na minha memória sempre e que tem a ver com o que eu falei antes. Quando você aprender a aceitar, ao invés de ter expectativas, seus desapontamentos são menores. Sem querer querendo, acaba que as mensagens se cruzam, elas se conectam e elas estão em sincronicidade. Uma das coisas que acaba com a nossa vida é a expectativa. Tem gente que diz que a expectativa é a semente das coisas boas. Eu já questiono isso, não acho mais. Porque quando a gente gera a expectativa ela faz a gente criar internamente uma possibilidade que não existe. Ao invés de estar aberto para possibilidades novas e coisas muito melhores do que a nossa capacidade de enxergar poderia ver, a gente fica esperando que as coisas sejam de certa maneira. Isso atrapalha muito o processo de conquista. Porque se você hoje quer algo na sua vida que você não tem, você não sabe o que é ter esse algo. Você não sabe o que é viver essa realidade. Se você tenta criar algo na sua vida baseado naquilo que você espera, você está querendo controlar como as coisas vão ser. Você está querendo dizer ao universo como eu quero que aquilo seja, baseado no que eu conheço. Só que é no desconhecido que moram as melhores e as maiores oportunidades. Inclusive, ele fala aqui, o Deepak Chopra, numa das leis ele fala sobre isso, sobre estar disponível para o desconhecido. Acho que é uma das últimas leis, não lembro qual delas, mas tem um momento que ele também fala sobre isso e eu acho espetacular. Porque nós aprendemos e fomos condicionados a viver no conhecido. Aquilo que sabemos, aquilo que entendemos, é aquilo que a gente vai determinar que a gente quer. Só que, se você não tem ainda aquilo que você deseja, você não sabe o que é estar lá, viver naquele lugar, ser daquela forma. Então você tem que abrir espaço para o novo e para o desconhecido de alguma forma. Inclusive, se você ainda não agendou as suas sessões de alinhamento de início de ano, aproveite, porque é a última semana agora para a gente manter a condição especial para quem quiser. A partir da próxima semana você pode agendar também, porém você vai ter um acréscimo aí no valor e essa condição não estará mais disponível. Foi uma condição especial que eu fiz para o mês de dezembro e eu estendi um pouquinho mais agora em janeiro, porque algumas pessoas não puderam agendar, não estavam por aí, não estavam disponíveis, e aí a gente estendeu mais uns dias agora em janeiro, mas agora realmente vai ser a última semana para você fazer as suas sessões de alinhamento com uma condição especial. A partir lá da outra semana a gente já vai aumentar o valor. Combinado? Kátia, mas o que eu vou fazer nessas sessões de alinhamento com você? Bem, as sessões de alinhamento, nós vamos trabalhar fortemente no olhar para a sua realidade atual, para o que você deseja no seu coração, qual é o seu plano para 2025 e a gente vai trabalhar profundamente para que você se alinhe energeticamente, vibracionalmente para aquilo que você quer. Nós vamos fazer em 3 fases esse movimento. O primeiro movimento nós constelamos. Para quê? Para que a constelação nos mostre para onde sua alma está olhando. Porque uma coisa é o que a sua intelectualidade acredita e sabe, outra coisa é a sua alma, a sua essência, o seu espírito. A gente precisa ir fundo para perceber quais são os sentimentos e emoções que te impedem de seguir, onde estão as travas, onde estão os medos, que às vezes está oculto. E na maioria das vezes, tem algo oculto que te impede de chegar onde você quer, ou de mudar a sua realidade, ou de estar disponível para o desconhecido, e tantas outras coisas, né? Que cada caso é um caso, e eu falaria horas aqui sobre cada caso que eu venho atendendo e cada transformação que eu venho presenciando. A segunda fase do processo é você fazer uma restauração energética. Então, eu vou fazer um processo de restauração na sua energia à distância, para que a gente possa trabalhar nos pontos cegos, muitas vezes, na essência, na profundidade, na consciência e naquilo que realmente pode gerar um certo bloqueio na hora em que você se dispor a fazer as coisas que estão claras para você, que você tem que fazer ou qual caminho tem que seguir. E por fim, a gente vai criar o seu plano de vida para 2025. Então, são 3 momentos muito especiais que vão te trazer um norte, uma direção e você vai saber para onde você vai caminhar e direcionar a sua energia daqui para frente. Afinal, a lei do mínimo esforço está aí e a gente tem que usar ela a nosso favor, né? Que você possa fazer menos e realizar muito mais em 2025. E olha que nós estamos num ano favorável para isso. Se você entrar na sintonia de 2025, certamente muita coisa vai mudar para melhor na sua vida. Eu já tenho outros vídeos onde eu falo especificamente sobre o ano de 2025, sobre a energia desse novo ano. Então, se você quiser ver, é só acessar ou de repente a gente deixa aqui e você pode dar uma olhadinha também em algumas tendências, algumas ideias para você saber aonde você vai direcionar o seu foco e a sua energia. Este livro aqui estou terminando de ler. Eu li ele bem devagar. Reli. Tem várias marcações aqui. Esse livro é espetacular.
O Novo Mundo, de Eckhart Tolle, que é o mesmo do Poder do Agora, né? O mesmo autor do Poder do Agora. Só que esse livro ele tem uma pegada diferente. Ele é muito diferente, eu super recomendo. Acho que você pode começar lendo ele no início do ano já, se tá sem sugestão agora. Esse livro tá todo grifado, tá todo cheio de post-it, com notinhas, com coisas escritas, porque realmente é um livro para estudo, é um livro para absorver, é um livro para ler mais de uma vez. Eu vou ler um trechinho dele só. A maioria das pessoas, na sua busca incansável por algo importante que possa acontecer na sua vida, costuma não prestar atenção no que é insignificante, que pode não ser insignificante de maneira nenhuma. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando, inclusive, sobre a verdadeira felicidade, sobre a alegria de ser quem a gente é. E aqui ele fala, nesse trecho, sobre como que muitas vezes a gente se distancia das coisas que são essenciais, coisas simples, mas que fazem total diferença e que parecem ser insignificantes, mas na verdade ali está o grande significado da vida. Gente, é demais. Super recomendo esse livro e ele vai fazer um movimento interessante com relação a esse despertar, sim, de uma nova consciência, de um novo jeito de ver o mundo, principalmente o seu mundo interno. Este aqui, eu já recomendei outras vezes e eu gosto dele porque, vez ou outra, eu volto para algumas páginas que me impactaram muito. Eu adoro esse livro, eu acho que foi um dos livros mais incríveis que o Bob Proctor escreveu. Desses autores que falam mais de prosperidade, eu sempre gostei muito do Bob Proctor, mas sempre vai muito para uma linha do mental, do mental, do mental, do mental, e eu acho que não é isso. A pegada não é mais essa. A gente precisou sim fazer um movimento com relação ao nosso mental, só que não é o mental que transforma a nossa vida. A mente não transforma a sua vida. Prova disso é que você fica lá, ressignificando crença, fazendo afirmação positiva, fazendo um monte de oração e nada muda. Ou muda, mas depois volta a estaca zero. Isso eu vejo acontecer no meu consultório o tempo todo. As pessoas fazendo o que tem que ser feito, se empenhando, se dedicando e, na verdade, a realidade continua igual. Só que aqui, ele teve uma iluminação, eu acho. No capítulo que ele fala aqui da história de Davi e Golias, é o capítulo 4. Você, sua parte, Deus a dele. Esse trecho aqui, esse capítulo, essa parte é simplesmente incrível, porque ele fala sobre um olhar mais espiritual das coisas como são. Até antes de chegar no capítulo 4, no final do capítulo 3, tem uma frase incrível aqui. Seja bom consigo mesmo. Trate-se da melhor forma que a vida pode oferecer. Lembre-se de que qualidade não é o que é caro, é o que não tem preço. Muitas vezes você está poupando para ter o mais barato, mas lembre-se, qualidade não é o que é caro, é o que não tem preço. E nem preciso dizer que aqui ele conta uma história de Davi e Golias, que Davi teve que lutar com Golias, e aí ele teve que ter muita confiança e tal. Muito bacana aqui a historinha que ele conta. E aí depois ele vem assim com algumas orientações que simplesmente são incríveis. Depois ele fala sobre abundância, ele fala sobre a lei da vibração, aí tem uma hora que ele fala também sobre arriscar, o fio da navalha, essa parte do fio da navalha é incrível também. Olha só, você está a apenas 1 centímetro, um passo, uma ideia de entrar na Avenida da Beleza em sua própria vida. É isso que eu vejo nos meus atendimentos seguidamente. Às vezes a pessoa está a um passo, uma ideia, 1 centímetro de chegar na realidade que ela quer. Só que sozinha, ela não vai conseguir enxergar o caminho. E é por isso que eu tô aqui. Então, se você quiser, aproveite para agendar. Eu tenho pouquíssimos horários em janeiro ainda disponíveis. E na outra semana a gente já vai aumentar o valor para o valor que são as sessões mesmo, né? Por enquanto ainda tá na condição especial. Ah, não vou deixar de falar do meu livro, né, gente? Claro que não! O Cuide-se, que é uma leitura agradável, uma leitura leve, tem muita história, caso de consultório, teve muita inspiração também de histórias de pessoas que ainda eu atendo e que não se priorizam. Inclusive terapeutas, tá? Terapeutas que falam sobre isso e quando a gente vai constelar, vai olhar profundamente para a história desse cliente, desse terapeuta, ele não tá se priorizando. Ele ensina isso, mas ele não pratica isso se a gente for olhar profundamente. Então, o Cuide-se, ele foi inspirado em muitas histórias de pessoas que deixavam de lado suas prioridades para priorizar os outros. Fiz vídeo agora recente falando disso, aprofundando esse assunto. Depois você pode dar uma pesquisada aí no meu canal. Mas essa geralmente é uma das maiores viradas na vida das pessoas, porque a gente pensa que se prioriza. Mas se você for olhar para todos os setores da sua vida, será que você se prioriza mesmo? Eu falo por mim, tá? Embora eu tenha escrito Cuide-se, já tenha milhares de casos de consultório onde eu ajudei pessoas diretamente com essa questão, tinha um ponto na minha vida que eu nunca me priorizava, o profissional.
Pra mim, o meu profissional sempre estava em primeiro lugar. Nada era mais importante que o meu profissional. E eu remava, às vezes, com algumas coisas. E o resultado demorava pra vir. Algumas coisas funcionavam, outras não funcionavam. Momentos em que eu tinha grandes resultados, parecia que eu pisava em telhado de vidro, assim, que a qualquer momento eu ia cair. Por quê? Porque, em primeiro lugar, estava o profissional. Só que antes de eu ter uma profissão, de eu ser uma profissional de qualquer área, quem eu era? Eu era Kátia Bazan. Eu tinha uma vida. A minha vida e as coisas que eu internamente desejo e quero pra mim estão em primeiro lugar. No final do ano, eu e meu marido fizemos uma reflexão a respeito disso e nós dois mudamos essa questão. Foi muito bacana porque algumas horinhas ali antes da virada do ano, a gente passou o final do ano em casa, só eu e ele, foi uma delícia. Ai, deixa eu contar rapidinho isso pra vocês, gente, porque é demais. Nós estávamos com vários convites, né, pra passar final de ano com amigos, passar final de ano com família, tinha várias possibilidades. E eu falei, esse ano eu não quero festa, eu não quero aquela função, eu quero silêncio, eu quero estar presente pro meu novo ano, sabe? Eu quero estar comigo. E eu quero estar num ambiente em que eu realmente possa sentir que eu não tô me distraindo e sim vivendo. Se eu for para lugares onde tem muitas pessoas, eu vou estar ali conversando, me distraindo, eu nem vou prestar atenção no que está acontecendo direito. Nada contra, tá tudo certo. Mas este ano foi uma vontade minha. Foi um desejo do coração, sabe? E aí eu falei pro meu marido, vamos passar o ano novo só nós dois? Nós e os cachorros, Hugo e Madonna? E ele falou, vamos. Ele também trabalhou muito, a gente tem um armazém, tem um supermercado aqui, que o movimento é muito grande no fim do ano, então não se tem muita folga, é trabalho, trabalho, trabalho. Ele super topou, porque ele tava cansado também, né? Ele falou, não tô nem a fim de sair muito mesmo, então vamos ficar por casa. Preparamos algumas coisinhas pra gente comer. A gente comprou uma champanhe mesmo, não foi espumante, foi uma champanhe de verdade, francesa, pra gente brindar. E, nossa, foi uma experiência muito bacana. Eu nunca tinha tido essa experiência assim. Não no sentido de não estar com pessoas, né? A gente já passou o ano novo só eu e ele em casa, mas foi diferente esse ano. Foi um estado de presença muito diferente, sabe? Eu tava ali 100%, eu tava degustando aquela champanhe, eu tava comemorando a vida. Nossa, foi muito bacana. Aí a gente fez uma playlistzinha lá de músicas que a gente gosta, ficamos ouvindo as músicas, cantando, conversando. E aí falamos, né? Fizemos reflexões sobre o nosso 2024, reflexões do que a gente quer para 2025, quais são as nossas prioridades agora. E a gente acabou culminando no mesmo ponto, que é 2024 foi um ano que a gente aprendeu a se priorizar. O Ronaldo, meu marido, ele também coloca o trabalho em primeiro lugar, profissional em primeiro lugar, tanto que ele não conseguia sair várias vezes no ano, assim, tipo, sair, sei lá, 3, 4 finais de semana no ano. Não, a gente fazia uma viagem legal no ano, de repente ia pra praia no verão e uma outra viagem, era isso. E pra ele já não era fácil sair assim, porque ele achava sempre que ele tinha que estar lá. Este ano de 2024, a gente saiu vários finais de semana, ele participa de um campeonato de tiro ao prato, que ele gosta de fazer isso. Ele saiu 9 vezes pro campeonato, ele falou, só não saí 10 porque um foi cancelado em função das chuvas, né? O de Pelotas não teve porque foi cancelado em função das enchentes, das chuvas. Mas foram 9 vezes que eu fiquei 2 dias fora do armazém. E eu nunca fiz isso na vida. Fora isso, a gente saiu um fim de semana para ir para Urubici, em Santa Catarina, a gente saiu para Bento, a gente foi para vários lugares, né, perto, porque como a gente tava com a função do aeroporto que não tava funcionando e tal, a gente resolveu, vamos fazer pequenas viagens aqui por perto, viagens de final de semana e vamos curtir também a nossa região. E foi muito interessante, porque a gente nunca tinha tido essa postura, a gente nunca tinha tido esse tipo de presença para as coisas. Então, realmente, 2024, eu posso falar com gratidão que foi o meu melhor ano, em todos os sentidos. Principalmente porque eu aprendi a, de fato, me priorizar. E o Cuide-se foi inspirado nisso. Então, se você quiser ter uma leitura para olhar mais para dentro, nesse sentido que eu falei, Cuide-se vai ser uma boa opção para 2025 para você. Este aqui é o meu próximo livro. Eu não li ele ainda, mas já vou compartilhar com vocês que vai ser a minha próxima leitura. Já ouvi falar muito bem desse livro. Também um livro de Deepak Chopra, com mais 2 autores. E eu quero ler, quero fazer essa viagem aqui para ver o que realmente esse livro tem a me ensinar. Então, tô terminando O Novo Mundo, que eu mostrei antes. Quando eu finalizar esse, eu já vou pegar o Efeito Sombra aqui de Deepak Chopra. E vai ser provavelmente um livro que eu vou degustar. Então, essas são as dicas para você ter como leitura. Talvez você já tenha lido todos, talvez não tenha lido todos. Se já leu, perceba se um desses te chamou de novo. Leia novamente, porque eu gosto muito de reler os livros. É outra pegada. Reler faz a gente voltar para algumas coisas que naquele primeiro momento a gente não
percebeu? E outros aprendizados vêm também. Não é desperdício ler mais de uma vez, não. E os livros que eu gosto, geralmente eu leio de 2 a 3 vezes. Tem uma literatura do Joe Dispenza também, que eu já mostrei em outros vídeos que eu gosto e que eu já li mais de uma vez, porque eu gosto de estudar tecnicamente como que o cérebro funciona, mas é uma leitura mais técnica mesmo, não é tão leve como essas aqui. Essas aqui são leituras mais leves, onde a gente vai se encontrar em muitos momentos, vai fazer muito sentido muitas coisas, e eu tenho certeza que vai ser um bom impulso aí para você ter o seu melhor ano da sua vida. E se não agendou essas sessões de alinhamento, aproveite e garanta aí o desconto especial que a gente vai fazer ainda por essa semana. Combinado? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.